Por um instante, esqueça tudo o que você acha que sabe sobre estética física. De um lado, uma escultura grega de mais de 2000 anos. Do outro, um atleta moderno no auge do fisiculturismo. Um é pedra, o outro é carne e esforço extremo. Um foi criado sem máquinas, sem suplementos e sem qualquer tecnologia esportiva. O outro é o resultado de ciência, nutrição avançada e anos de evolução no treinamento humano. Ainda assim, algo curioso acontece quando você os coloca lado a lado. O olhar humano tende a enxergar harmonia onde existe simplicidade e excesso onde existe complexidade. E isso não é opinião. Existe um padrão profundo por trás do que chamamos de beleza física, um padrão que os antigos gregos não apenas perceberam, mas incorporaram na própria forma de treinar e construir o corpo. Na Grécia Antiga, o corpo humano não era visto como algo separado da mente ou da disciplina. Ele era uma expressão direta de equilíbrio. Por isso, existiam os ginásios, espaços de treinamento dedicados exclusivamente ao desenvolvimento físico e intelectual. Nesses locais, os homens treinavam nus, não por provocação, mas porque a nudez eliminava distrações e colocava todos em igualdade diante do esforço físico. Era possível observar cada detalhe do movimento, cada ajuste de postura, cada resposta do corpo ao treinamento. Ali o objetivo não era apenas força bruta, mas excelência funcional. O corpo precisava ser útil, eficiente e preparado para lutar, correr, arremessar, resistir e sobreviver. Esse treinamento era profundamente ligado à realidade do combate corpo a corpo. Modalidades como a luta livre e o pankration exigiam um tipo de físico que não buscava volume extremo em um único grupo muscular, mas sim integração total entre força, agilidade e controle. O corpo precisava funcionar como um sistema único. Não existia a ideia moderna de treinar músculos isolados para crescimento estético. Cada movimento era global, cada exercício envolvia cadeias musculares completas, e isso moldava uma estrutura corporal naturalmente equilibrada. O físico ideal não era planejado no espelho, ele era moldado pela necessidade real de performance. O que torna isso ainda mais interessante é que os gregos desenvolveram uma sensibilidade estética baseada em proporções. Eles observaram que certos padrões de simetria no corpo humano eram percebidos como agradáveis ao olhar. Entre esses padrões, surgiu a ideia de relações proporcionais, que hoje associamos à chamada proporção áurea, um valor matemático aproximado de 1,618 que aparece na natureza, na arquitetura e também na percepção humana de harmonia no corpo. Isso se reflete em relações como a largura dos ombros em comparação à cintura, o comprimento dos membros em relação ao tronco e o equilíbrio entre massa e simetria. O que importa aqui não é decorar números, mas entender que a estética não era aleatória. Ela seguia uma lógica silenciosa de equilíbrio. Quando o corpo ultrapassa certos limites de proporção, algo muda na forma como ele é percebido. Um desenvolvimento muscular extremo em apenas algumas áreas pode criar uma sensação de desequilíbrio visual, mesmo que o corpo seja mais forte. O cérebro humano busca padrões consistentes. Quando esses padrões são quebrados, a estética deixa de ser percebida como harmônica e passa a parecer exagerada ou artificial. Esse fenômeno não é exclusivo do físico humano. Ele aparece em arte, arquitetura e até em rostos humanos. A simetria parcial demais ou o excesso de destaque em regiões específicas cria uma ruptura na leitura visual natural. Os gregos, através de séculos de observação e prática, encontraram um ponto de equilíbrio onde o corpo não era pequeno, nem exagerado, mas proporcional em todas as suas partes. Esse equilíbrio não vinha de isolamento muscular, mas de estímulos integrados. O treino em ginásios, a prática de lutas, os exercícios com o próprio peso corporal e o uso de movimentos compostos criavam adaptações musculares distribuídas de forma natural. O corpo crescia de acordo com a necessidade real de movimento, não de acordo com a busca por volume localizado. Em contraste,
o treinamento moderno de fisiculturismo evoluiu para uma lógica diferente. A especialização muscular permitiu um desenvolvimento extremo de áreas específicas do corpo. Peito, costas, braços e pernas passaram a ser treinados de forma segmentada, muitas vezes com foco quase exclusivo em hipertrofia localizada. Isso gerou físicos impressionantes em termos de volume, mas nem sempre alinhados com padrões naturais de proporção. O corpo deixa de ser construído como uma unidade funcional e passa a ser moldado como um conjunto de partes independentes. Essa abordagem cria resultados impressionantes em termos de tamanho, mas altera a percepção de harmonia geral. Outro ponto essencial dessa diferença está na relação com o percentual de gordura e a consistência corporal. O ideal grego não variava entre fases de excesso e restrição extrema. O corpo era mantido em um estado funcional constante, preparado para a ação. Isso significa que a definição muscular não era resultado de ciclos artificiais, mas de um estilo de vida contínuo. Já no modelo moderno, é comum alternar fases de ganho massivo de peso com períodos de definição intensa. Esse ciclo constante muda a aparência do corpo ao longo do tempo e impede uma estabilidade estética contínua. Além disso, o tipo de estímulo também molda o resultado final. Movimentos compostos, como os usados nos ginásios gregos, exigem coordenação entre diversos grupos musculares ao mesmo tempo. Isso força o corpo a desenvolver força equilibrada e densidade muscular funcional. Já exercícios isolados estimulam crescimento localizado, o que pode aumentar o tamanho de um músculo sem necessariamente melhorar sua integração com o restante do corpo. O resultado final depende diretamente da lógica do estímulo aplicado. O mais importante aqui não é comparar épocas como se uma fosse superior à outra, mas entender como diferentes objetivos criam diferentes corpos. Quando o objetivo é performance integrada, o corpo se adapta para a eficiência global. Quando o objetivo é volume estético isolado, o corpo se adapta para a maximização localizada. Ambos são resultados coerentes com seus métodos, mas produzem estéticas diferentes. O ponto central, que os gregos parecem ter entendido intuitivamente, é que o corpo humano atinge sua forma mais harmoniosa quando é treinado como um sistema completo, não como partes separadas. A função orienta a forma, e quando a função é ampla, variada e integrada, a forma tende a refletir isso com equilíbrio natural. Já quando a função é restrita e segmentada, a forma tende a se concentrar em extremos. No fim, a chamada fórmula grega não é um segredo perdido escrito em pedra, nem um código matemático mágico escondido na história. É um princípio simples, que se repete em diferentes formas. O corpo, mais esteticamente equilibrado, é aquele que foi desenvolvido para funcionar, não apenas para parecer forte. Quando o treinamento respeita essa lógica, o resultado tende a se aproximar de um padrão que atravessa séculos sem perder relevância. E isso leva a uma reflexão inevitável. O que você considera um físico ideal depende menos do tamanho dos músculos e mais da coerência entre eles. Porque, no final, o corpo mais impressionante não é necessariamente o maior, mas aquele onde cada parte parece pertencer ao todo.